Olá, meu nome é Vitor Lins. Esse aqui é o Que Conta é Essa, o programa que discute como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. No programa de hoje, eu estou com uma pessoa muito especial que vai dizer exatamente para onde nosso dinheiro vai, que é a Maria Lúcia Fatorelli, que ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, que vem fazendo um ótimo trabalho denunciando exatamente os gargalos do erário. É, Bom dia, Maria Lúcia, tudo bom? Tudo bom, Vitor? Muito grata pelo convite. Agradeço a você, a todo o coletivo do Sinafresp, né, o Sindicato dos Auditores aqui do Estado de São Paulo, por essa oportunidade desse diálogo. Muito importante mesmo para você que está nos ouvindo. Você paga essa conta, viu? É exatamente isso. É, Quem paga a fatura somos nós, né? isso. É, eu gosto de começar quebrando o gelo um pouquinho e eu vou te fazer uma pergunta meio Marília Gabriela. Eu quero saber da Fatorelli pela Fatorelli. Quem é? Sim. Bom, eu é, trabalhei a minha vida quase toda na Receita Federal como auditora fiscal. E lidando, né, com essa questão da arrecadação, eh, vendo todos os anos a arrecadação tributária subindo, quer dizer, o povo pagando mais e mais tributos, né? E naqueles anos 90, nós tivemos uma série de reformas e privatizações, vendendo patrimônio para pagar a dívida. E a dívida só explodindo. E como a gente trabalhava sempre pelo lado da arrecadação, nunca olhávamos muito para o lado do gasto. Quando no final da década de 90, eu fui eleita para o sindicato em Minas Gerais, em Belo Horizonte e uma parte do estado. E aí começamos a investigar o orçamento do lado também do gasto. Com quem nós estamos disputando? Porque o salário de servidores está congelado há quase uma década. E foi aí que nós nos encontramos com o gasto da dívida pública. E logo em seguida veio o grande plebiscito popular. Eu acabei coordenando, participando da coordenação desse plebiscito em Minas Gerais. E passamos a aprofundar a investigação sobre a dívida pública. Acabei sendo presidente nacional do nosso sindicato a partir de 2003. E aí, naquele momento, é, essa relação ficou ainda mais profunda, porque veio a reforma da Previdência, que exigiu, inclusive, o pagamento de contribuição previdenciária dos servidores já aposentados, justamente com a desculpa de arrecadar mais para pagar a dívida. Então, essa clareza, não é, de que todos nós pagamos essa dívida de várias formas, nos levou a fundar a Auditoria Cidadã da Dívida. Ela veio logo depois de um grande plebiscito realizado no ano 2000. E eu sei que eu estou aí, Vitor, há 23 anos, esse ano de 2023, completamos, com esse trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, um trabalho que cresceu muito. Já fui convidada para participações institucionais aqui no Brasil, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Dívida Pública, que aconteceu em 2009 e 2010 na Câmara dos Deputados. Uma outra CPI que aconteceu em Belo Horizonte, que investigou a PBH Ativos SA, uma empresa que opera aquele esquema da securitização de créditos, um esquema que existe aqui em São Paulo também, na CPSEC SA, depois a gente pode falar nisso, e, e fora do país. Participei como membro da Comissão de Investigação da Dívida Pública no Equador, um trabalho que deu um resultado enorme para o país. O nosso trabalho, justamente da nossa subcomissão, onde eu tive a chance de atuar, levou à anulação de 70% da dívida externa em títulos. Olha, E, e essa anulação permitiu triplicar os investimentos em saúde e educação no país, porque o então presidente Rafael Correa, ele destinou toda aquela economia que antes era destinada ao pagamento dessa dívida, que nós comprovamos através da auditoria,
ser ilegal, ilegítima, ele destinou todo aquele volume de recursos para os investimentos em saúde e educação no país. Então, foi um resultado muito relevante. Depois, em 2015, no auge daquela crise na Europa, eu participei da comissão de investigação da dívida grega, numa comissão também criada institucionalmente pelo parlamento helênico. Então, todo esse Chama helênico o parlamento lá, que chique. parlamento grego, né? Helênico é sinônimo. Então, é, tudo que toda essa trajetória, Vitor, pesquisando a dívida brasileira em âmbito federal, dos estados, dos municípios e essas oportunidades de olhar também o endividamento em outros países, me levou a criar o termo sistema da dívida, não é? E avançar com todo esse processo de investigação, de auditoria cidadã, que está aí disponível, não é? Quem ainda não acessou, acesse a nossa página auditoriacidadã.org.br. Nós também estamos em todas as redes sociais, e porque a sociedade que está pagando essa conta tem que entender o que é o sistema da dívida, que conta é essa que ela está pagando, né? Fazendo aí um paralelo com esse programa. E então eu te agradeço imensamente por essa oportunidade. Eu que agradeço a presença e a briga. Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com você, eu acho que foi em 2019, que foi o primeiro ano que eu estava no sindicato dos auditores aqui do estado de São Paulo. E eu me lembro eu estava saindo do sindicato para a agenda, acho que almocei com você, com a Carmen, talvez. E aí falei pro tesoureiro da época do sindicato, que era o Guilherme Jacó. Um abraço até para ele. Aí falei assim, tô indo lá encontrar a Fatorelli. Eu tava animado, né? Aí ele falou assim, nossa, Fatorelli, que legal. Ela gosta de uma briga. E é isso, né? Você gosta de boas brigas. E, nossa, que legal. Tá brigando até fora do país. Então vamos começar por isso. Vamos colocar quem tá vendo a gente na mesma página. Então, me conta, por favor, o que foi o plebiscito de 2002 e como que nasceu essa briga, em primeiro lugar. Tá. Bom, nós vínhamos, como eu falei, de uma década de 90, época do governo Fernando Henrique, com salários de servidores públicos congelados, várias tentativas de contra-reformas, algumas foram realizadas em andamento. Privatização, foi a maior privatização, eu acho que do mundo, concentrada em pouco tempo. Foi 70% das empresas estatais foram privatizadas naquela época. Foram as siderúrgicas, as empresas de telefonia, várias empresas de vários ramos essenciais privatizadas, tanto em âmbito federal como de estados. E ao mesmo tempo em que tudo isso vinha acontecendo, a dívida pública explodiu. E o arroxo, não é, de corte de gastos sociais, cortes na educação, na saúde, apesar do aumento da arrecadação. Então, nós tínhamos ali um paradoxo. Restrição de gasto público, venda de patrimônio para pagar a dívida, contra-reformas para tirar direitos da sociedade para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida, e a dívida explodindo. Havia ali um paradoxo. Naquele momento, os movimentos sociais, principalmente movimentos ligados à CNBB e outras igrejas, vinham fazendo esse debate do aumento da dívida social. Porque naquela década aumentou muito a pobreza. E aumentou muito também a dificuldade de acesso aos serviços sociais, por conta da restrição dos gastos públicos. Então, havia toda aquela mobilização social e foram feitos vários debates, teve seminário, teve Tribunal da Dívida no Rio de Janeiro, e todo aquele debate puxado pelos movimentos sociais chegou à conclusão de que a dívida pública, a dívida financeira,
era a verdadeira mãe daquelas dívidas sociais. Era a dívida financeira que estava puxando, sugando os recursos que deveriam estar sendo destinados a todas aquelas áreas sociais. E aí houve aquela iniciativa do plebiscito. O plebiscito aconteceu na Semana da Pátria do ano 2000. Mas o debate aconteceu durante o ano de 2000 quase todo. Como eu estava à frente do Sindicato de Auditores desde 99 em Minas, e nós já tínhamos percebido, ao estudar o orçamento, que a nossa disputa por ali era justamente com o gasto com a dívida. Nós aderimos, na época era o Nafisco sindical, aderimos imediatamente ao processo do plebiscito e, inclusive, contribuímos elaborando uma cartilha em apoio àquele plebiscito. Quem criou o plebiscito? Foi esse conjunto de movimentos sociais. Nesse conjunto estava CNBB, OAB, a campanha Jubileu Sul, uma campanha que envolve vários outros movimentos, vários sindicatos, associações. E esse plebiscito teve 3 perguntas. Uma delas era: você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição Federal? Uma das perguntas eram 3 perguntas, uma era essa. Essa já me lembrou aquela lá do parlamento. Precisamos investigar o Temer ou não? Não precisa nem investigar. Não precisa nem investigar, né? Então, veja bem, a Constituição prevê auditoria. E a dívida aumentando, galopando, apesar de todo aquele sacrifício de uma década para pagá-la. Então, claro, 6 milhões de pessoas participaram daquele plebiscito. Foi um processo impressionante, porque naquela época, gente, não tinha rede social, não. Os votos foram colhidos em papel, em urnas, que funcionaram na porta de igrejas, de sindicatos, na rua, com pessoas voluntárias colhendo os votos, explicando para a população. Então, foi um processo, assim, impressionante de participação social. E aquele resultado muito relevante, quando acabou a apuração, esse resultado foi entregue ao Congresso Nacional, ao Supremo e ao Executivo Federal. Isso tudo no final do ano 2000. Vitor, não aconteceu absolutamente nada. Nenhum dos poderes se moveu diante... Pizza. Uma verdadeira pizza. Não aconteceu nada. E aí que houve uma convocação para uma reunião, logo no iniciozinho de 2021, para algumas lideranças que coordenaram esse processo. E houve essa reunião em Brasília, no Centro Cultural de Brasília, uma casa dos jesuítas que tem lá em Brasília, para dizer, pronto, e agora? Fizemos toda essa mobilização, consultamos a sociedade compareceu a esse processo popular de plebiscito, disse que não concordava em continuar pagando a dívida enquanto não se fizesse a auditoria prevista na Constituição. Os poderes constituídos não fizeram nada e nós? O que nós vamos fazer? Então, nessa reunião, com cerca de 80 lideranças nacionais, eu fui convidada a participar, todos chegamos juntos à conclusão de que precisaríamos manter o debate sobre a chamada dívida pública. E a ideia foi criar, então, um movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Cidadã, porque seria uma auditoria feita por cidadãos e para os cidadãos. Sem o viés do poder público que já gera dívida no mecanismo, né? Exatamente. E assim, para que a gente tivesse a liberdade de atuar como cidadão, que está pagando a conta e que tem direito de saber que conta é essa que nós estamos pagando. Uma coisa interessante é porque eu acho que, às vezes, para quem não está ambientado com os termos
dessa discussão, é importante a gente colocar, porque assim, ó, eu tô pensando assim, se alguém tá vendo em casa, ela vai pensar assim, ué, mas a dívida tem que ser paga. Você não pegou dinheiro emprestado para gastar em alguma coisa que você precisava? Então, as pessoas pensam que a finança pública se comporta igual uma finança pessoal. E não é, né? A formação de dívida não é necessariamente para pegar dinheiro para usar para outra coisa. A própria política, o fim dela é contrair a dívida. Contrair a dívida não é um meio para outra coisa. Ela já é o fim, né? Explica, por favor, isso. Sim, muito interessante essa sua colocação, porque eh, essa comparação da dívida pública com a dívida das pessoas, ela é completamente equivocada. Eh, as pessoas, você que está nos ouvindo, e hoje tem uma estatística da Confederação Nacional do Comércio, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E estão endividadas muitas vezes no cartão de crédito, pagando os maiores juros do planeta, juros abusivos. E por isso a Auditoria Cidadã também tem uma campanha pelo limite dos juros em lei. 76 países do mundo, Vitor, têm limite de juros na legislação. Aqui no Brasil não tem, né? Não tem limite. E a sociedade fica sacrificada com o juro abusivo. E o juro é o principal fator de crescimento da dívida pública também. Então, nós temos aí um projeto de lei já, para PLP 104 de 2022, para limitar o juro no Brasil, que é extremamente abusivo, um verdadeiro crime de usura que nós temos no Brasil. A dívida pública, ela deveria ser contratada única e exclusivamente para investimentos de interesse da sociedade. Esse deveria ser o fim da contratação. Aí aparecer com a dívida de uma família. Aí ia ter alguma semelhança, porque todo mundo que contrai dívida, efetivamente contrai dívida. O que existe na esfera pública? Um desvio. Eu vou começar dando um exemplo da dívida aqui do estado de São Paulo, para dar um exemplo de uma coisa mais próxima. Lá no final da década de 90, o governo Fernando Henrique fez um refinanciamento das dívidas dos estados. O que é isso? Em vez dos estados deverem para os seus respectivos credores, o governo federal fez um refinanciamento e os estados passaram a dever para a União. Tá? E a União resolveu lá com os devedores, com os credores dos estados, tá? Então refinanciou. Naquele momento, o volume de dívida refinanciada pelo estado de São Paulo foi de cerca de 46 bilhões de reais. Lá no final da década de 90. Isso é valor presente ou valor da época? Não, valor da época. Nossa, imagina. O valor lá na época foi em torno de 1997. Quando o ônibus era 80 centavos, né? Boa lembrança. Cerca de 46 bilhões. Então, se fosse fazer o raciocínio que você fez, então o Estado tinha pego 46 bilhões emprestado? Não. Nós investigamos. Na época da CPI da dívida, nós tivemos acesso aos dados que nos revelaram, daqueles 46 bilhões, cerca de 36 não era dívida, não tinha nada a ver com dívida. 90%. Tinha a ver com o quê, 90%? Era passivo do Banespa. Vocês se lembram que o estado de São Paulo tinha um banco público chamado Banespa? Para os mais jovens, o prédio Banespão é porque já foi o Banespa, é isso? Exatamente. Então, o Banespa foi privatizado, virou Santander, né, aqui em São Paulo? Não sei dizer. Ele foi privatizado e quem comprou o Banespa falou, não, eu só quero filé. Eu não quero o passivo desse banco. O passivo do Banespa
virou dívida pública. Cerca de 36 bilhões da dívida de 46 era passivo do Banespa e tinha também a nossa Caixa. A nossa Caixa também tinha um pequeno passivo, também que entrou aí nesse passivo. Em resumo, de uma dívida que foi refinanciada por 46 bilhões, pouco mais de 10 era dívida do Estado de São Paulo. 36 foi um passivo lá que foi simplesmente transferido para o estoque da dívida pública. E o povo do Estado de São Paulo arca com o pagamento dessa dívida de tal maneira que o último dado que o Tesouro Nacional divulgou foi lá em 2019. O Estado de São Paulo já tinha pago 187 bilhões para a União. Então, vejam bem, vamos voltar. Renegociou 46. Desses 46, 36 não tinha nada a ver com dívida, era passivo do Banespa. Até 2019, pagou 187 e ainda devia, naquela época, 246 bilhões. Eu te pergunto, essa conta fecha? Eu tô igual aquela Nazaré aqui com os numerozinhos aqui, assim, pensando agora. É isso aí mesmo. Depois, O juro é muito. Ele é muito grande no Brasil, né? Ele escala muito rápido. Eu vi um vídeo do Eduardo Moreira falando que se um estudante entrar no cheque especial em R$ 100. Não, é isso. Ele viu um extrato. Um estudante fez uma operação lá, qualquer, depois ele foi lá, e aí deixou o extrato cair, depois ele viu lá e olhou. Aí o garoto tava com uma dívida, acho que era R$ 100 que o garoto pegou e já tava em, assim, uma coisa tipo R$ 10 mil, sei lá, nem sei o valor que era. Era uma coisa assim, que em pouco tempo a coisa fica muito grande, né? sim. Então, aqui no Brasil, essa juros sobre juros, essa imposição de juros sobre juros, leva a esse ralo que exige continuamente que o Estado sacrifique a sociedade, porque o pagamento da dívida é prioridade. Na lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, o gestor público que deixa aí pessoas morrerem na fila de hospitais sem atendimento urgente, dão sempre uma desculpa. Deixa crianças sem acesso à educação de qualidade, comprometendo o futuro de milhões de pessoas. Não acontece nada. Agora, se deixar de pagar a dívida, aplica-se a legislação penal. Esse gestor pode ir preso. Então, a prioridade no Brasil é pagar a dívida. Não se questiona. No Brasil, um sonegador não vai preso. Pois é. Mas se o gestor público, se deixar de pagar a dívida, está lá na lei de responsabilidade fiscal. Aplica-se a legislação penal. Então, por isso que nós temos todo tipo de sacrifício para priorizar o pagamento da dívida. É assim, a gente não está aqui pregando calote, de modo algum. Mas olha só, dois pesos, duas medidas, né? Se não fizer o fluxo do dinheiro da sociedade para o banco, isso vai preso. Agora, do empresário que de modo criminoso sonega, esse aí não. Isso aí é o leito do SUS, né, que deveria ter, né, esse dinheiro. Né? Tem muito absurdo na legislação tributária brasileira, inclusive a ausência de punibilidade para os crimes tributários, né? Se ele faz um parcelamento, pronto, tudo bem. Agora, qualquer pessoa que furta alguma coisa, não adianta ela devolver. O fato dela devolver não apaga o crime. Já na esfera tributária, se ele simplesmente, não precisa às vezes nem pagar, entra com o processo de parcelamento, já suspende. A punibilidade já não é considerado crime. Isso acaba incentivando a sonegação fiscal de forma absurda aqui no Brasil, não é? E o que a gente quer em relação à dívida é uma auditoria, uma investigação.
Por exemplo, se tivesse sido feita uma auditoria aqui no estado de São Paulo, várias reformas da Previdência que foram feitas, sacrificando a classe trabalhadora que é vinculada aos cofres da Previdência aqui do estado, não teriam que ter sido feitas. Vários programas sociais que deixaram de ser feitos ou que foram cortados, não precisariam. A situação socioeconômica do estado poderia estar em outro patamar se o orçamento do estado de São Paulo não estivesse sendo anualmente sangrado para pagar uma chamada dívida que não é dívida. Esse passivo do Banespa, ele tinha que ter tido um outro tratamento, porque isso não é dívida. Dívida é quando o Estado realmente recebe um recurso. Aí nasce uma dívida. Agora, pegar e fazer qualquer arranjo, né? Sequer investigaram que passivo era aquele. E no estado de Alagoas, eu vou dar esse exemplo, porque o nosso núcleo da Auditoria Cidadã lá teve acesso a uma CPI que aconteceu, porque no estado de Alagoas existia o Produban, o Banco Público do Estado de Alagoas. E lá, qual era o passivo do Produban? Era uma conta que os usineiros privados lá deviam para aquele banco público. Quer dizer, os usineiros, maiores proprietários de terras lá e mais ricos da região, é que deviam para o banco público. O que aconteceu? Aquele passivo, o Produban foi privatizado, foi vendido por qualquer coisa lá para o setor público. Aquele passivo, que era um passivo do setor privado, que tinha condição de pagar, que era rico, não pagou. Virou dívida pública do estado de Alagoas, um dos estados mais pobres do país, que vem sendo sacrificado desde então para pagar esse passivo. Isso não é dívida, Vitor? Então, quando a gente fala em auditoria, nós queremos que a verdade prevaleça. O que é dívida e tem que ser paga. O que são mecanismos financeiros, a gente chama de mecanismos financeiros. Esses arranjos que geram dívida pública. Por exemplo, a dívida pública aqui de São Paulo, que era 10, virou 46. Por conta desse mecanismo que transformou passivo do Banespa em dívida. Era 10, virou quanto? 46 bilhões. Virou 46, aí já pagou 180, mas ainda está devendo 200. É isso, né? Pagou 180. Foi isso que você disse, né? Exatamente, pagou 187 até 2019 e lá em 2019 estava devendo 246. A dívida de 10 virou 46 e já pagou de 180. Eu lendo o seu livro, o Nacional, isso, sobre a dívida pública federal. A dívida pública, nossa, eu fiquei muito chocado. Quando a gente não tem muita notícia, né, de coisas esquisitas que aconteceram no governo militar, porque além de não ter essa informação, as pessoas também não tinham opinião, né? Então imagina só uma informação dessa natureza. E tinha muita coisa da dívida nossa que a gente pegou, que era tipo de papel, sabe aquele típico lição da aula de direito. Se uma pessoa num bar assinar uma coisa num guardanapo, aquilo tem validade e tal pelo direito civil. Tem coisa dessa natureza, né? Na dívida pública. Não tem uns papéis esquisitos? Olha, é uma história muito criminosa, a história do crescimento da dívida pública no Brasil. Tanto ela começou a crescer como dívida externa, justamente na época da ditadura militar. Quando começa a ditadura em 64, a dívida interna praticamente não existia e a dívida externa era cerca de 3 bilhões. 3. Quando termina a ditadura,
ela já estava em mais de 80, tá? Sendo que a maior parte disso não tem justificativa nos contratos, porque muita gente gosta de falar, mas teve muito investimento, todo parque industrial brasileiro foi ali investimentos da época da ditadura. Olha, na época da CPI da dívida, nós pegamos os contratos de criação de Itaipu, e todos os grandes investimentos que foram feitos ali na época da ditadura militar. Todo esse conjunto de contratos não explica nem 16% do crescimento da dívida. Mais de 80% do crescimento da dívida externa é explicado por um movimento do Banco Central, que foi criado junto com a ditadura, tá? O Banco Central foi criado em 1964. E logo em seguida, em 67, ele editou uma circular que permitia que os bancos, inclusive os bancos privados que atuavam no Brasil, pegassem dinheiro lá fora e emprestassem aqui. Então, os bancos, ao pegar dinheiro lá fora, eles criavam uma dívida. Que tipo de dívida? Privada. E eles ganhavam muito dinheiro, porque lá fora o juro sempre foi infinitamente menor do que o juro praticado no Brasil. Então, aquela circular 63, que falava dos empréstimos em moeda. De que ano isso? Em 1967. Tá. Existe outro tipo de empréstimo que não seja em moeda? Então, lá na estatística de dívida externa, quando a gente olha empréstimos em moeda, são esses empréstimos que os bancos captavam lá fora e emprestavam aqui dentro, ganhando um spread gigante. E depois, tudo isso, gente, foi transformado em dívida pública. Olha de novo o que a gente chama de sistema da dívida. Esse crescimento, a maior parte da dívida externa era privada, contraída por empresas e bancos lá fora, e numa negociação feita pelo Banco Central, de novo, o Banco Central, uma negociação sigilosa. Ele assinou contratos em Nova York, sob as leis de Nova York, ignorando completamente a legislação brasileira e a Constituição brasileira. Lá fora, nesses acordos, essa dívida privada toda virou dívida pública. Virou dívida pública. Na época da CPI, nós pedimos para o Banco Central para detalhar quais dívidas privadas foram transformadas em dívida pública. Porque quem está nos ouvindo, vocês concordam que isso tem que ser segregado? Por que o povo brasileiro tem que ficar sacrificado por assumir dívida privada de banco? Dívida privada de empresas, inclusive multinacionais? Os bancos são socialistas nas perdas, né? Exato. E sabe qual foi a resposta do Banco Central? Essas anotações se perderam. Algumas eram feitas a lápis. Em uma das respostas para a CPI, o Banco Central teve coragem de escrever isso. Alguns apontamentos eram feitos a lápis. E, resumindo, esses acordos da década de 80, acordos completamente nulos. Quem quiser, quem aprofundar, e quem tiver amor à pátria de verdade, leiam um relatório do então senador Severo Gomes. Esse era um brasileiro de verdade. Só leia se você for patriota, né? Patriota de verdade. Esses que destroem coisas, não é patriota, não. Quem for realmente, olha, brasileiro de coração, quiser conhecer a nossa história, leia o relatório do senador Severo Gomes. É um relatório que emociona, Vitor. A gente tem um trecho lá
que ele fala assim daquela indignação de ver a entrega da nossa soberania, abrindo mão da nossa Constituição ao assinar um acordo que rifava completamente a soberania É brasileira. um saque, né? É um saque. A rapina vem aqui e pega mesmo. E aí, o que aconteceu? Aqueles acordos da década de 80 que assumiram, inclusive a dívida privada e toda aquela dívida obscura da época da ditadura, eles eram completamente inconstitucionais. É isso que está lá, comprovado no relatório do Severo Gomes. Está na página da Auditoria Cidadã. Quem quiser conhecer, entra lá em auditoriacidadã.org.br e lá na busca, Severo Gomes, vocês vão ter acesso ao relatório que está lá, reproduzido. O que ele mostrou? A inconstitucionalidade e várias outras ilegalidades. Não aconteceu nada. Na década de 90, todos aqueles acordos feitos pelo Banco Central lá em Nova York entraram em risco de prescrição. Vitor, o que é uma dívida prescrita? Morta. O que o governo brasileiro fez diante disso? Ignorou. Ignoraram, gente, esse risco de prescrição e fizeram mais uma negociação. Dessa vez em Luxemburgo, paraíso fiscal, também completamente sem registro. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, deu depoimento à CPI lá em 2010, falou que quando ele deixou o Banco Central em 2002, aquela negociação de 94, que foi concluída em 1994, não tinha nem contrato assinado. Isso está no depoimento do Armínio Fraga. E o que significou essa negociação feita em Luxemburgo? Toda aquela dívida externa, obscura da ditadura, inconstitucional daqueles acordos feitos em Nova York, que englobaram dívida privada, toda aquela lambança, eu chamo de lambança, Vitor, porque não tem registro, não tem nada. Tudo aquilo foi transformado em novos títulos da dívida externa brasileira. Pegaram aquela coisa toda questionável, inconstitucional, ilegal, sem registro, anotações a lápis. Pegaram tudo aquilo e transformaram em novos tipos da dívida externa brasileira. Foi o chamado Plano Brady. Tinha 7 tipos de títulos. Esses títulos eram tão podres, porque eles vinham dessa podridão toda passada, que nenhuma bolsa de valores do planeta aceitaria negociar esse tipo de título. O que o Brasil fez com esses títulos? Fez 3 coisas. Ao longo do tempo, uma parte desses títulos foi sendo transformada em novos tipos de títulos da dívida externa, dando cada vez uma institucionalidade melhorzinha. Outra grande parte foi usada como moeda para comprar empresas privatizadas. Você vê, essa negociação foi em 94. A partir ali de 95, 96, Fernando Henrique entrou com aquelas privatizações todas, inclusive a Vale. Metade da Vale do Rio Doce foi paga com esse papel podre. Metade! E o que é a Vale? Acesso a toda a riqueza mineral, todo o subsolo do país. A gente vende a preço de banana aceitando a casca da banana, né? E assim, esse dano ambiental todo, nossa riqueza mineral toda, indo embora, entendeu? Outra, falei 3, né? Então, uma parte sendo transformada em novos títulos da dívida externa para dar uma institucionalidade melhorzinha. Uma parte aceita como moeda
para comprar empresas estratégicas, lucrativas, que foram privatizadas em processo criminoso. E outra parte desses títulos foi transformada em dívida interna, dando um pontapé nessa dívida interna brasileira, que ali em 94, justamente em 94, com o Plano Real, que a dívida interna federal começou a explodir. E quanto eram os juros ali naquele início do Plano Real? Quase 50% ao ano. Então você pega uma coisa podre, transforma numa nova dívida interna que está pagando juros de quase 50% ao ano. O que vai acontecer com essa dívida? Ela vai galopar, ela vai se multiplicar por ela mesma. Então, quando você me pergunta, você pode comparar a dívida pública com a dívida de uma pessoa? Eu pergunto, quem está nos ouvindo aí? Você aceitaria assumir para você dívida de banco? Você aceitaria assumir para você dívida podre e aplicar juro de 50% em cima? Contra você mesmo, né? Contra você mesmo. E deixar de pagar escola do seu filho? Deixar de pagar despesa médica da sua mãe? Eu acho que um agiota não deve cobrar 50%. Então, você está entendendo o que é a dívida pública brasileira? É essa vergonha. E isso tem que ser trazido a limpo. O povo brasileiro está vivendo no avesso do país que merecia. Nosso país é riquíssimo, Vitor. Nós temos a maior riqueza mineral do mundo. Nós temos o nióbio. Vocês viram há pouco tempo aquelas naves todas pousando em Marte? A China mandou, os Estados Unidos mandou nave. Vocês viram? Todo mundo deve ter visto, que foi muito noticiado. A primeira vez que pousaram em Marte. Todas aquelas naves construídas com nióbio brasileiro. O Brasil tem 98% do nióbio do mundo. Todos esses equipamentos eletrônicos do planeta são construídos com nióbio brasileiro. E cadê essa riqueza do nióbio? Se a gente pegar o orçamento federal, aquele orçamento global que vocês divulgam no gráfico de Pitts e tal, se sempre metade vai para a dívida, quer dizer que a gente podia ter um outro Brasil inteirinho, né? Com certeza. E mais. A gente merecia 2 Brasílias. Exato. Brasils. E aí só temos um, né? E a gente paga por 2. Isso. E a gente tem aqui uma escassez que não tem nada a ver com o Brasil, Vitor. Você só vê os sucessivos governos. Aí, não tem como investir. Não tem isso. Né? Como assim? Mas nós temos os bancos mais lucrativos do mundo. A nossa riqueza há 500 anos vai embora daqui e não se reverte em investimentos para o país. Por exemplo, quem explora a mineração no Brasil, essa riqueza, não só nióbio, o Brasil tem 55 minerais estratégicos. Nós temos a maior área agricultável. Nós temos a maior reserva de água doce do planeta. Tudo isso com clima favorável, com gente para trabalhar. Essa riqueza toda, nós temos dinheiro em caixa. Atualmente, nós temos cerca de 5 trilhões no caixa. Na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central, em reservas internacionais, que é disponível em caixa. E olha a escassez. Ao mesmo tempo, mais da metade do povo brasileiro com algum tipo de insegurança alimentar. Então, no Brasil acontece coisas assim. O agronegócio batendo recorde de produção, de safra, de lucro, de exportação. E mais da metade do povo brasileiro em insegurança alimentar. Mais de 30 milhões passando fome. Inclusive morrendo de fome. Enfrentando fila de osso, catando lixo para comer. Olha só, a gente é o país da abundância, mas a gente vive numa escassez inaceitável.
Inaceitável. Por isso que nós, da Auditoria Cidadã, 99% do nosso coletivo são pessoas voluntárias como eu, que não se conformam com esse paradoxo desumano, com esse paradoxo criminoso que acontece no Brasil, que transforma o país da abundância no país da escassez. Nós temos que sair desse avesso. E para sair desse avesso, nós temos que identificar onde é que estão os ralos. Um dos maiores ralos está no sistema da dívida. Eu criei essa expressão, Vitor, sistema da dívida, exatamente para distinguir o que é dívida mesmo, dívida pública, que vai lá, contrata, recebe o dinheiro, aplica. Isso é dívida pública. Agora, esses esquemas... Essa é até um eufemismo, né? Sistema da dívida está sendo elegante, né? Com um esquema fraudulento, né? Esses esquemas a gente chama de sistema da dívida. Por quê? Primeiro, é uma geração de dívida por mecanismos que não tem nada a ver com o efetivo ingresso de recurso. Então, por exemplo, aquela transformação do passivo do Banespa em dívida, isso é sistema da dívida, isso não é dívida pública, isso é sistema. Essa transformação de dívida privada, de bancos, de multinacionais em dívida pública, desde lá a década de 80, depois cria papel de dívida provavelmente prescrita, morta, cria novos papéis. Isso não é dívida. O dinheiro não entrou, não houve contratação ali. Isso é sistema da dívida. E o sistema da dívida, além da dívida ser gerada por esses mecanismos, ela ainda está interligada em todo o modelo econômico para produzir essa escassez. Vou te dar um exemplo. A dívida ela é central na política econômica. Primeiro porque, assim, é a prioridade de pagar, como nós falamos, lei de responsabilidade fiscal. Se não pagar, vai preso. E aí, diante dessa dívida aí, que tem que ser paga, e que nunca foi feita auditoria, como é que ela é paga? Aumento de impostos. Então, aumenta a tributação, aumenta a carga tributária. Olha o povo sacrificado. É o primeiro ponto. Segundo, estamos apertados aqui para pagar essa dívida. O que vem? Privatização. Todas as privatizações, Vitor, têm como justificativa o pagamento da dívida pública. Quem perde com as privatizações? Todos nós. Porque quando privatiza, igual agora, privatizou a energia, o serviço fica mais caro, fica pior, a sociedade paga de novo, perde patrimônio público e paga mais caro pelo serviço. O que mais para pagar a dívida? Contra-reformas. Reforma da Previdência, sempre para tirar direitos, para adiar a aposentadoria, ou para reduzir benefício, ou para cobrar de aposentado. A sociedade está sempre sacrificada nas contra-reformas. E além dos cortes, né? Corta na educação. Então, quando você procura por um serviço de saúde e não encontra, você está pagando a dívida. É por causa da dívida que foi feito um teto de gastos, que foi feito um contingenciamento para priorizar o pagamento da dívida. Deixa de investir na saúde, na educação, na segurança, na assistência, na previdência, todas as áreas sociais. Responsabilidade fiscal fica como uma bíblia e responsabilidade social nem está na conversa, né? Nem está na mesa. Exatamente, Vitor. Então, se nós tivéssemos uma dívida, gente, de verdade, se não fosse sistema da dívida, se fosse uma dívida contratada para fazer investimentos em infraestrutura, investimentos de interesse da sociedade, nós não estaríamos com essa discussão aqui agora. Sabe por quê? A dívida efetivamente contratada para investimentos, ela é sustentável. Porque aquele investimento, ele gera progresso socioeconômico, ele gera emprego, ele gera renda,
ele facilita o funcionamento da sociedade, da economia. Tudo isso gera movimento econômico e gera arrecadação tributária. Então, quando a dívida ela é legítima, quando ela é corretamente contratada e aplicada em desenvolvimento socioeconômico e investimentos, não é problema. Ela é sustentável e é bom. O nosso problema é essa distorção. A dívida é gerada, o dinheiro não entra e, ainda por cima, a gente paga o maior juro do planeta. Não tem saída. Vamos entrar na geração da dívida. Uhum. Eu lembro que a última vez que eu vi, o vencimento médio da dívida pública brasileira era, sei lá, de 3,4 anos, sei lá, o vencimento médio. Então, geralmente, se a gente tem esse cenário há tanto tempo, é porque a gente está renovando toda hora, todo ano, a todos os governos. Então, não estou nem fazendo política aqui não. Uhum. Né? Uma coisa passou por vários partidos, várias colorações no espectro político. Vamos entrar na geração da dívida. Deixa eu tentar trazer quem está em casa aqui para a conversa. Uma razão importante da dívida crescer é porque o governo, o Estado, ele pega dinheiro emprestado para te incentivar a não ficar com dinheiro com você. Se eu te pedir emprestado, pagando um juro bom para você, você vai querer me emprestar o dinheiro. Então, o Estado ele contrai dívida para... Uma das razões é para reduzir moeda disponível, porque isso tende a baixar a inflação. Né? Então, assim, você consegue saber que o pão só vem subindo de preço. E o pão tem o mesmo valor para você hoje. Comer um pão, você gosta tanto hoje quanto você gostava há 10 anos atrás. Só que o valor é muito diferente. Vamos pensar aqui, no celular, como se o celular fosse um dinheiro. Se eu jogo um joguinho aqui hoje o dia inteiro e amanhã empresto para ela e amanhã fica com ela e daqui a um dia ela me devolve, se a gente tiver nessa dinâmica e a gente passar, ao invés de revezar dia sim, dia não, ficar revisando uma vez por hora, tá mais rápida a troca. Então já tô tendo várias vezes por dia, em todos os dias, o celular para eu poder jogar quando quiser. Então o celular tá valendo menos para mim já. E isso é uma coisa. A mera circulação de moeda faz ela valer menos. Se alguém emitir mais um celular, deixar um comigo e outro com ela, tá valendo menos o celular também, porque cada um tem o seu celular para mexer o tempo inteiro. Então, a pretexto disso, essa desculpa técnica, que você viu que tudo que ela falou aqui agora é assim, vem os gringos aqui, pegam nosso dinheiro e vão embora. E fica com uma roupagem técnica que depois a gente discute na Globo News como que isso está acontecendo, mas assim, os empresários vieram aqui levar nosso dinheiro. Foi isso. Os gringos vieram aqui pegar nosso dinheiro. Tá bom. Então, a pretexto de reduzir a inflação, a gente quer tirar celulares, né? O celular que era o dinheiro aqui trocando. Então, ficar menos coisa disponível. Para ela valer mais e você precisar de menos reais para comprar cada pão. Porque quando o real não vale nada, o pão pode chegar a 100 reais, que não é o que a gente quer. Beleza. Então, vamos lá. Qual que é o caminho? O governo aumenta o juro para reduzir a inflação. Então, se a inflação parecer que for maior, precisa de mais juro ainda para atingir ela de frente. Né? Então, vamos lá. Como que a gente sabe qual que é a inflação que a gente vai ter que combater? Né? E até que a gente está fazendo uma conversa técnica. Se a projeção de inflação for maior, precisa de mais juros para resolver. Se a projeção de inflação for menor, precisa de menos juros. Caso tenha mais juros, a dívida pública tende a aumentar e compromete o dinheiro dos nossos impostos. Tá bom. Então, o ponto está na projeção de inflação. A projeção de inflação é técnica? Eu vi você denunciando que há um conflito de interesses muito complicado. Sim. O cara que estava num banco tal, sai do banco tal, vem para cá, faz uma análise técnica de projeção de inflação e ele projeta uma inflação que, ainda que ele esteja falando a verdade, no mínimo, ele está favorecendo ele mesmo com o grupo ao qual ele pertence. Sim. Com aquela análise. Então, eu quero Vamos entrar nisso? Sim, eu quero pegar esse ponto aí, porque o que você explicou
do dinheiro circulando na economia. E quanto mais circula, quanto mais volume de dinheiro, a tendência é gerar inflação. Isso aí é um dos tipos de inflação. Isso. É a chamada inflação de demanda. Ela só provoca inflação se o volume de dinheiro na economia está realmente elevadíssimo. O que quer dizer isso? Todo mundo está com muito dinheiro na mão. As pessoas, as empresas, o setor público, está todo mundo assim, abarrotado de dinheiro. E não só isso. Para dar essa inflação de demanda, além das pessoas estarem com muito dinheiro na mão, elas têm que estar com propensão a consumir. Elas têm que estar gastando esse dinheiro no consumo, comprando, a tal ponto que fará com que quem está vendendo vai gerar uma certa escassez de produto e quem está vendendo vai elevar o preço. E escassez dentro de uma economia globalizada, que você pode Sim, importar. você pode Escassez importar. é uma... Mas aumento da procura. Em Sim. vez de escassez, aumento da procura. Esse aumento da procura tende a elevar os preços e isso tende a elevar a inflação. Então, veja bem, para termos esse tipo de inflação que é de demanda, tem que ter muito dinheiro na mão de todo mundo. Esse todo mundo tem que estar a fim de comprar, gastar, para que esse excesso de demanda comece a provocar um aumento de preços e, somente nesse caso, aumentar juro vai fazer o quê? Vai frear a demanda. O juro não combate a inflação. Juro deprime a demanda. E aí, se as pessoas começam a frear a demanda, o comerciante para de aumentar o preço. No Brasil, nós não temos nada parecido com isso. Nós não temos povo cheio de dinheiro, nós não temos excesso de consumo, os preços estão subindo não é por excesso de demanda. E por que o juro está subindo? O que nós temos no Brasil é o outro tipo de inflação, são dois tipos de inflação. Tem inflação de demanda, que é essa que a gente falou até agora, e o outro tipo de inflação é a inflação de preços. O que é inflação de preços? É uma inflação provocada pelo aumento de preços que influenciam em todos os outros preços. Por exemplo, combustível. Quando você aumenta o preço de combustíveis, ainda mais num país de tamanho continental como o Brasil, e que não tem estrada de ferro, tudo aqui é transporte rodoviário, o custo do frete afeta profundamente o preço de tudo. Afeta o transporte público, aí a locomoção das pessoas, o custo das empresas, porque dão vale transporte para os seus funcionários. Aumentou combustível, gente, fora o que o combustível representa como insumo em milhões de produtos. Então, no Brasil, dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa inflação que disparou nos últimos anos decorreu em 80% no ano passado, ano atrasado, do aumento do combustível, porque aumentou o óleo diesel, que faz o transporte do frete, aumentou a gasolina, aumentou o gás de cozinha, então aí também faz aumentar o preço de preparação de alimentos e da vida das pessoas. Além disso, nós tivemos um aumento absurdo na conta de energia, exatamente para estimular o debate sobre a privatização da Eletrobras. O preço de energia dobrou praticamente antes da privatização para justificar que tinha que privatizar. Tivemos aumento de preço de energia e aumento de preço de alimentos. Por falta de política agrícola e agrária corretas. Porque se nós temos
essa terra toda, água doce, gente para trabalhar e tudo mais, era para alimento no Brasil ser algo assim extremamente acessível e de qualidade para todo mundo, mas não é. Porque toda a política agrícola e agrária do país é voltada para exportação, para o agrobusiness, que exporta commodities, enquanto a produção de alimentos fica aí sem os estoques reguladores, sem uma série de medidas para evitar a inflação de alimentos. Então, nós temos aqui no Brasil esse outro tipo de inflação. Inflação de preços, provocada principalmente pelo aumento do preço de combustíveis, energia e alimentos. Eu te pergunto, subir juro vai fazer baixar o preço da gasolina? Nunca. Por que o preço da gasolina está alto? Porque desde 2016, quando o Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras, ele passou a aplicar o preço de paridade de importação. Olha aí outro esquema. Em vez de ele aplicar o que desde a fundação da Petrobras até 2016 foi feito, era o custo mais o lucro. Julgaram isso fora e falaram, não, agora é preço de paridade com a importação. A Petrobras passou a aplicar o preço como se o Brasil importasse 100% dos combustíveis consumidos aqui, o que é uma mentira. Segundo dados da Associação de Engenheiros da Petrobras, a gente importa 6% dos combustíveis, 6%. E aplica o preço de importação. Isso tem feito com que o preço de combustíveis aqui chegue nesse valor absurdo, produzindo uma inflação gigante, sacrificando toda a economia do Brasil, porque principalmente a classe trabalhadora, porque não tem a reposição da inflação, né? O que tem reposição da inflação? O rentismo. Porque o juro, com a desculpa de controlar a inflação, nós temos uma série de materiais na página da Auditoria Cidadã fazendo essa denúncia. Que o juro está subindo no Brasil sob a falsa justificativa de controlar a inflação. Porque a inflação que nós temos aqui, Vitor, não é inflação de demanda. É inflação de preços, como comprovado nos dados do IBGE, inclusive. E inflação de preços não se combate com o aumento dos juros. Você está sacrificando a população duas vezes. A população já está sofrendo com a inflação de preço e vai ser sacrificada de novo com o juro alto. Não é? Como é que combate esse tipo de inflação de preço? Tem que ir lá na fonte do problema. O que está provocando inflação de alimentos? A falta de uma política agrícola e agrária correta. Tem que ir lá e mudar isso. O que está provocando inflação de combustíveis? Aumento do preço de combustíveis que está gerando essa inflação em cadeia em todas as outras áreas. O PPI, insano, aplicado pela Petrobras. Tem que mudar isso. Não tem lógica. Então, isso é tão caricato, quero convidar quem está em casa, isso é tão caricato quanto você um dia passa na esquina da sua casa, compra um cachorro quente, o rapaz, sei lá, te vende por R$10 o negócio lá com refresco, e aí amanhã você passa de novo, ele fala, peraí, o dólar subiu, hoje está 12. É isso. É porque é uma operação interna, né? Não faz sentido ela ser financeirista, assim, né? E não é só a dolarização. Tem a dolarização, você tem razão, que quando aplica o preço de importação é o preço em dólar, mas não é só isso. O preço de paridade de importação, ele pega o preço como se nós estivéssemos comprando o combustível de uma empresa lá das Arábias, que vai ter o custo de exploração lá, o lucro dela, o custo de transporte para o Brasil. Todo o custo de transporte de combustível é caríssimo. O custo do desembaraço. Em resumo, é o seguinte. É pegar a Petrobras, que fabrica o petróleo aqui, extrai aqui, refina aqui. Esse custo, ele é ignorado. Aí eles pegam uma comerciante estrangeira, que vai trazer o petróleo dela de fora. Quanto que vai custar para ela?
Então, a Petrobras vai aplicar o preço dela. Qual é a lógica disso? É dar espaço para as estrangeiras que estão atuando aqui, é gerar um lucro gigante para a Petrobras. Vocês sabem que a Petrobras, nos últimos anos, tem sido a petroleira mais lucrativa do mundo. Está distribuindo aí dezenas e dezenas de bilhões de lucros para os seus acionistas, inclusive acionistas estrangeiros. Eu chamo isso de lucro da vergonha. Lucro da vergonha? Lucro da vergonha. Porque é o lucro decorrente da aplicação desse preço fictício, porque ela está pegando ali um preço internacional que não é real. Ela tinha que fazer o preço dela com base no custo mais o lucro. Então, ela aplica esse preço internacional, não é nem preço internacional, preço de importação, que é muito mais grave do que o preço internacional. E esse lucro, de onde está vindo? Daquele pobre que está deixando de comprar comida para comprar um botijão de gás. Do motorista de Uber, que o lucro dele está indo toda na gasolina que ele compra. No frete caro. O caminhoneiro que está aí deixando de ganhar porque o diesel está caro demais, ele não consegue sobreviver direito. Então eu chamo isso de vergonha. Vergonha. Eu conversei com um Uber, sei lá, no final do ano passado, e ele falou que ele trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, e que há 5 anos ele não compra nada para ele. Então, assim, comprar um tênis, comprar uma camisa não, nada. É só, né, jogar na defensiva, o leite da filha, e depois para cartão de crédito. É só isso, só na defensiva, não compra nada, né? Essa é a vergonha brasileira, né? Esse lucro da Petrobras vem desse cara. Vem do sacrifício que esse cara está fazendo, pagando uma gasolina o dobro do que deveria estar pagando. Entendeu? Para garantir esse lucro vergonhoso que a Petrobras, e mais, se ela tivesse tendo esse lucro todo e tivesse investindo, por exemplo, em melhor tecnologia de refino, não. O que essa diretoria da Petrobras tem feito nos últimos anos? Vendeu refinarias, privatizou refinarias. Sabe o que essas refinarias privatizadas estão fazendo? Refinam aqui, exportam para lá e depois exportam para o Brasil. Ora, gente, é insano. De novo, nós estamos vivendo no avesso do país que poderíamos, por conta de falta de coragem dos gestores públicos no Brasil de enfrentar a verdadeira razão dos problemas que nós enfrentamos. Porque aqui o nosso problema não é falta de dinheiro, não é falta de recursos em todas as áreas, recursos financeiros e recursos naturais. O Brasil tem uma potência gigante para garantir vida digna para todos e todas. Mas enquanto não enfrentar esse sistema da dívida, os mecanismos que geram essa dívida, o que está de fato produzindo inflação, e aí essa inflação produzida pelo aumento de preços, vem o Banco Central e mente para a população e fala que tem que subir juros para controlar essa inflação. Isso é mentira. Não é possível a gente continuar produzindo deliberadamente escassez para a maioria das pessoas no Brasil para concentrar renda e riqueza nas mãos de pouquíssimos, que não estão nem aí também para o ambiente, que estão aí explorando a mineração e gerando esse dano ambiental todo. Olha o Yanomami, o povo Yanomami agora. O que está por trás daquilo ali? A mineração irresponsável. E ali não é mineração de pobre, não, viu? Não são garimpeirozinhos que estão ali, não. Fora que quando o brasileiro que ganha dinheiro assim com os outros brasileiros, ele consegue fazer isso, ele logo compra casa na Suíça, nem fica no Brasil mais, né? O Brasil, ele não...
Eu gosto do termo elite do atraso, de Gessé de Souza, né? É perfeita essa expressão. E eu quero... Ó, deixa eu ver o nosso tempo. Tá bom. Então, no finalzinho. Então, eu Nossa! quero passar por duas coisas, se der tempo. Uhum. Vou numa primeiro. Os instrumentos financeiros que geram isso. Vamos falar de operação compromissada, os overnights, as doideiras, né? Que é o depósito voluntário remunerado. Sim. Em vez, o governo brasileiro desenvolve, por favor, a partir daí. Mas é mais ou menos isso, né? Em vez de eu pedir o dinheiro emprestado que eu preciso, o Brasil fala para você assim, ó, quanto você tem sobrando aí? Você quer me emprestar quanto? É isso, né? Olha, essa operação compromissada é muito importante que as pessoas que nos assistem entendam bem o que é essa operação, porque, em tese, ela é uma operação assim que existe no mundo inteiro. Ela existe para que o Banco Central, né, a autoridade monetária de cada país, controle o volume de moeda em circulação. Preveja ataques especulativos, preveja fugas e controle o nível de moeda para até controlar aquela questão da inflação de demanda. Se tiver muita ali moeda em circulação, ele vai controlar como? Não só com aumento de juros, mas também com essa operação compromissada, que em tese seria para quê? Para o Banco Central poder retirar ou colocar moeda na economia, de acordo com o movimento que ele quer fazer. Se tem pouca moeda circulando, ele solta mais a moeda nos bancos. Se tem muita moeda circulando e risco de inflação, ele pode reter moeda. A operação compromissada no mundo inteiro é para isso. Tem um estudo de um instituto que tem lá no Senado, O IFE? o IFE, que fez pesquisa em vários países do mundo. Vocês podem pesquisar lá nesse instituto. No IFE tem lá operações compromissadas. É um dos estudos do IFE. Na época que o IFE fez esse estudo, o volume das compromissadas aqui no Brasil, quer dizer, o volume de moeda que o Banco Central estava tirando da economia, superava 25% do PIB brasileiro. O PIB é todo o volume de riqueza produzida no país por todos os setores. 25%. O segundo lugar, depois do Brasil, era Filipinas, com 3%. E todos os países do mundo com 1%, no máximo. Quer dizer, o que esse retrato mostra para nós? Que essa operação, no mundo inteiro, ela está ali funcionando como uma operação de controle de volume de moeda. E aqui no Brasil é outra coisa. Então, nós fomos identificar o que está acontecendo no Brasil. O que nós identificamos? Está havendo um abuso no funcionamento das compromissadas. E, além disso, ainda criaram outro instrumento que você citou, o depósito voluntário remunerado. Olha que maluquice. Como é que surge essa operação aqui no Brasil se nós não temos excesso de moeda aqui? Todo o dinheiro da população, gente, por exemplo, eu tenho conta bancária, Vitor tem conta bancária, provavelmente todos vocês que estão nos ouvindo têm conta bancária. Não como eu queria, né? Não do jeito que eu queria, mas tenho. Mas temos, né, Vitor? Todas as empresas no Brasil são obrigadas a ter conta bancária. Todo o setor público, todos os órgãos públicos têm conta bancária. Todo orçamento, tudo está ali, tudo está em contas bancárias. Esse dinheiro, que é da sociedade, é das pessoas, das empresas, dos órgãos públicos, esse dinheiro está na rede bancária. É dinheiro da sociedade. O que acontece no mundo inteiro? Esse dinheiro que é da sociedade volta para a sociedade através de empréstimos a juro baixo. Por isso que
os países desenvolvem. Quando as pessoas e as empresas têm acesso a empréstimo a juro baixo, elas investem, não é? Elas têm coragem de ampliar seus negócios, de comprar novos equipamentos, modernizar, de contratar mais pessoas para trabalhar, adquirir uma sede maior. E tudo isso é dinheiro que está movimentando a economia e que está gerando arrecadação de impostos para o próprio governo. Então, esse é o movimento que acontece no mundo inteiro. Esse dinheiro que é da sociedade, que está nos bancos, retorna para a sociedade a juro baixo e gira, faz a economia girar. Por isso é que às vezes gira até demais e precisa do Banco Central ir lá e tirar um pouco para diminuir um pouco a demanda. O que acontece aqui no Brasil? Esse dinheiro que é da sociedade, que está nos bancos aqui no Brasil, o Banco Central aceita que os bancos depositem essa bolada. Eu falo que é bolada porque o último dado estava em 1 trilhão e 700 bilhões. Dinheiro de toda a sociedade que está aqui, isso já descontado compulsório. Trilhão é muita coisa. 1 trilhão e 700 bilhões. Sai daqui e o que acontece? Vai para o Banco Central. Os bancos depositam no Banco Central. E o que o Banco Central faz? Entrega título da dívida pública para os bancos. Então, a compromissada aqui no Brasil é o seguinte: enquanto essa sobra de caixa dos bancos fica depositada no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida pública para os bancos. Tá? E já que os bancos estão com os títulos, o que eles recebem? Juros. Juro diário. Tá? Isso não acontece em outros países. No Banco Central Europeu, por exemplo, se os bancos depositam lá no Banco Central Europeu, eles são penalizados. Juro negativo. Se ele depositar, por exemplo, 1.000, ele vai tirar 990. Ele vai deixar 1% lá. Ele vai tirar menos do que ele colocou. Por quê? Porque o Banco Central entende que essa esterilização de dinheiro aqui, ela é nociva para a economia. Se o dinheiro que é da sociedade fica esterilizado no Banco Central, rendendo juros só para os bancos, ele deixa de ser canalizado para empréstimos à sociedade e a economia para. É o que está acontecendo no Brasil, Vitor. Com toda a sobra de caixa, o Banco Central não põe limite nisso? Seja lá o que for que os bancos quiserem depositar no Banco Central, eles vão depositar. E o Banco Central vai remunerar diariamente para os bancos. E aí eu pergunto para você, se os bancos têm a garantia da remuneração diária paga pelo Banco Central, que ele não tem que fazer cadastro de ninguém, ele não tem que correr atrás de inadimplência, nem nada, para que ele vai correr o risco de emprestar para a sociedade? Ele só empresta para a sociedade aqui no Brasil a esses juros escorchantes, impagáveis, que está aí. Quem entra em algum endividamento no Brasil entra no desespero também, porque os juros aqui são altos demais. Então, nós estamos falando de uma operação que essa única operação, esse abuso das compromissadas, que a gente chama de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Essa única operação aqui no Brasil, ela é responsável pelo aumento dos juros, claro. Se o banco tem essa remuneração garantida do Banco Central, ele só vai emprestar aqui a juro exorbitante. Pela escassez de moeda na economia brasileira, porque a moeda disponível fica esterilizada no Banco Central, rendendo juros só para banco. Ela é responsável pela paralisação da economia brasileira. Por quê? A economia irrigada de moeda é que cresce.
Quando os empréstimos ficam caros demais, o que acontece? Aquele empresário que queria ampliar seu negócio desiste. Aquele que queria abrir, já não abre. Aquele que queria contratar alguém, já não contrata. Queria dar até um aumento para os seus funcionários que merecem, não tem como, o juro está alto demais. E as empresas brasileiras não conseguem nem competir no mercado internacional com as outras que conseguem expandir com uma taxa de financiamento razoável. Claro, porque para você competir, você tem que investir pesado em tecnologia. E como é que você renova os seus equipamentos? E aí, se o país não for bem, vão dizer que aqui tem risco, que precisa de novo aumentar juros para trazer investimento externo. Você está vendo? É o tal do ciclo vicioso. Tudo vai descer na ladeira. Faltou investimento? Você não faz investimento em tecnologia. Faltou recurso? Faltou acesso a crédito barato? Você não vai fazer o seu investimento em tecnologia. Você vai perder mercado. Você perdeu o mercado, você vai ter que mandar alguém embora, porque você não consegue manter seus custos. Aquela pessoa ficou desempregada. É a inanição, é a economia toda em inanição. É o que está acontecendo com a indústria brasileira. Todos os setores precisam de tecnologia. Setor de serviço. Nós estamos aqui gravando um podcast. Olha quanto equipamento. Aliás, obrigado, Ariel, pela gentileza que está nos atendendo hoje. Sim, muito bacana, viu? Olha o investimento todo aqui para a gente fazer essa gravação. Imagina o custo de tudo isso. Agora, imagina a indústria que produziu esses equipamentos. O que a indústria precisa? Ela tem que ter local, ela tem que investir em tecnologia, matéria-prima, maquinário para produzir cada peça, montagem, testes, depois ela tem que distribuir, até que ela recebe. O país que não tem juro baixo não tem indústria. Porque esse investimento é um investimento de longo prazo. Ainda mais para competir internacionalmente. Então, assim, olha, eu faço a seguinte comparação. Quando eu era criança, eu estava lá no grupo escolar, eu entrava numa papelaria, 100% dos itens eram indústria brasileira. Réguas, furador, grampeador, cadernos, fichários, todo o material escolar. 100% era indústria nacional. Entrem numa papelaria hoje. É quase tudo chinês, não é? Esses equipamentos, todos que já foram brasileiros, agora a maioria são importados. Não é por quê? Porque a indústria brasileira está definhando, e com isso nós perdemos em educação, em formação, porque a indústria, quando ela está em bom funcionamento, ela exige um grupo de empregados altamente bem formados para darem conta da tecnologia necessária naquela fabricação daquele produto. Então, olha bem, uma indústria, ela demanda educação, formação, investimento em tecnologia. Tudo isso o Brasil está ficando para trás. Por quê? E quando a gente vai bem, tipo a Embraer, o que a gente faz com ela? Privatiza. Privatizamos a troco de nada, né? E depois compra. Olha, tudo isso, gente, não é acaso. Tá? E não é culpa de um ou outro governante. É o modelo. Nós temos que compreender o modelo, porque o modelo ele está acima dos governantes. E o modelo não está à deriva, ele tem comandante. Então, nós temos que entender qual é a fonte de tudo isso. Quem desenhou esse modelo? Porque tudo isso que eu falei, por exemplo, do sistema da dívida, ele está também no modelo tributário. Por que o modelo tributário brasileiro
é todo invertido. Em vez de ser progressivo, ele é regressivo. Por que que a política monetária do Brasil, em vez de ser uma política monetária que promova a circulação da moeda de forma saudável na economia, é uma economia que enxuga, esteriliza a moeda lá no Banco Central, ainda paga o maior juro do planeta, travando completamente a economia brasileira, suicidando a economia brasileira. Por que que o modelo de exploração agrícola e mineral no Brasil, em vez de usar todo esse potencial, toda essa riqueza que a gente tem para o nosso desenvolvimento socioeconômico, de forma respeitosa com a natureza, com o ambiente e com toda a população do país, garantindo emprego digno, renda. Por que que funciona do jeito que funciona? Levando embora nossas riquezas, nem o dólar da venda fica no Brasil. Tem uma autorização do Conselho Monetário Nacional da década passada que deixa o dinheiro ficar todo lá fora. E aqui a gente só fica com o dano ambiental e com as mortes. Por que que isso tudo é assim? Quem é o comandante? Então, existe tudo isso, é muito bem arquitetado para dar o resultado que dá. E isso não é teoria da conspiração, não. É só você ir lá e olhar as normas. Olhar o modelo. Peraí, mas isso aqui está errado, está invertido. Por que que está invertido? Os 4 eixos que sustentam o modelo econômico no Brasil, o sistema da dívida, o modelo tributário regressivo, a política monetária suicida e o modelo de exploração agrícola e mineral voltado para fora, deixando aqui só o dano ambiental, esses 4 são os principais eixos. Claro que não são os únicos, são os principais. Esses 4 eixos, eles estão muito bem ajustados para dar o resultado que dá. E qual o resultado que dá? No modelo tributário, rico não paga imposto. Assim, só em resumo, no Brasil, se você tem uma casa para alugar, você paga 27,5% de imposto de renda, mas se você tem 40%, você chama de fundo imobiliário e paga nada. Pronto. É? Então, é cheio de brechas para esse tipo de planejamento tributário. E nem acessível para quem só tem um imóvel. É esse que é o ponto. Exato. E sonegação, né? Principalmente para os grandes. Mas normas, por exemplo, o banqueiro, o acionista da Petrobras, que está ali recebendo bilhões de lucro distribuído, esse lucro distribuído é isento. Ele não paga imposto. Bilhões, ele recebeu bilhões de renda, de dividendo. Mas o trabalhador que ganha um salário acima de R$ 1.900 por mês, 1.900, pouco mais que o salário mínimo, ele paga imposto de renda na fonte, ele paga INSS, ele contribui por INSS. Se ele mora como proprietário ou como inquilino, ele paga IPTU. Ele paga ICMS em tudo que ele consome, em energia, em telefonia, em água que ele consome, em tudo que ele compra. Então, a carga tributária brasileira tem tabela lá no site do Imposto de Renda que mostra isso. Aliás, no site tem um artigo também, um grupo aqui no Brasil, de uma tabela que está na página da Receita Federal. Ela está reproduzida num artigo que tem um título mais ou menos assim: ganham mais de 320 salários mínimos por mês e quase não pagam imposto. É o que está nessa tabela. Tem um grupo aqui no Brasil de cerca de 26 mil pessoas que ganham acima de 320 salários mínimos por mês. O volume de tributo que essas pessoas pagam... Tem 26 mil? 26 mil. Nossa, bastante ainda, hein? 26 mil. Não, nós temos uma população de bastante milhões, pra pensar, né? como que 200 milhões. Não, o percentual é ridículo. Vamos lá, 26 mil, dividido, ainda é 220 milhões ou já subiu? O IBGE está levantando aí, né? Olha só, isso dá 0,01%.
Então, nós temos então esse grupo de extremamente privilegiados, nós estamos falando dos acionistas das grandes corporações e bancos, porque nenhum assalariado ganha mais de 320 mil salários mínimos por mês. Nós estamos falando só de donos, não é? Das grandes mineradoras, das grandes corporações multinacionais que exploram o agronegócio e instituições financeiras e grandes empresas. 26 mil pessoas ganham mais de 320 mil salários mínimos ao mês e quase não pagam imposto. Enquanto um assalariado que ganha acima de R$ 1.900 vai pagar na fonte imposto de renda, vai pagar INSS, vai pagar tudo isso. Isso é acaso? Quem que é o comandante? O poder financeiro. Por quê? O poder financeiro financia campanhas eleitorais, elege as bancadas que vão votar as leis. Que vão votar, por exemplo, o que quase foi votado aí, de liberar geral mineração em terra indígena. Como é que uma coisa dessa pode ser aprovada? Como é que aprovaram independência de Banco Central? Como é que o Banco Central pode ficar independente do poder político? Na mão do próprio setor financeiro? Como é que aprovam essas verdadeiras excrescências tributárias, como essa isenção dos dividendos? Isso foi aprovado lá em 96. Nenhum governo conseguiu mudar até hoje. Tirar essa isenção. Por quê? Pesquise no YouTube, o Ciro Gomes trabalhou no governo na época, da FHC e tal, e ele explica como isso aconteceu lá de dentro. É interessante. Isso. Então, assim, o poder financeiro no Brasil é que vem garantindo, por exemplo, todas essas mentiras de tem que ter juro alto para controlar a inflação. Olha, que mentira! A quem interessa isso? Quem ganha com juro alto? Só os bancos e grandes rentistas. Toda a sociedade perde, toda a economia do país perde e as contas públicas. Porque o que mais tem feito a dívida pública explodir, tanto em âmbito federal como nos estados e municípios, são os juros altos. Então, o poder mundial está no poder financeiro. E o poder financeiro privado. Tem uma instituição, o BIS. A maioria das pessoas nunca viu falar do BIS. Quando eu falo do BIS, elas pensam naquele chocolate. O BIS, ele se auto-intitula... Quase na hora do almoço, aí me complicou. Pois é, a barriga até ronca. O BIS, ele se considera Banco Central dos Bancos Centrais. Mas o que é isso, Banco Central dos Bancos Centrais? É uma instituição privada. Fica lá na Suíça, uma instituição privada. E dali vão vendo como garantir o poder financeiro, porque nós estamos no mundo material, tudo depende do dinheiro circulando, e ali eles vão dando as rédeas. E alguns países, como a China, não estão nem aí para isso. Eles fazem o que vai ser bom para o desenvolvimento socioeconômico. Então o BIS é tipo um sindicato de rentista. De banqueiros. De rentista não, de banqueiro. É um clube restrito, não é? Os bancos centrais são sócios ali, mas as regulamentações do BIS, nem todos os países acatam. Alguns acatam, assim, de forma marginal. O Brasil, justamente por ser muito rico, extremamente rico, nós somos tão ricos que nós somos roubados há 500 anos e ainda somos ricos. Aqui a exploração é maior, porque tem mais dinheiro, tem mais riqueza para explorar. E aqui há uma elite extremamente atrasada, como definiu brilhantemente o Gessé de Souza, que não liga para o Brasil,
que não fique indignado, como nós que estamos lá na Auditoria Cidadã ficamos, a ponto de trabalhar de graça, de dedicar nossa vida de graça para fazer essas denúncias, não é? Quem está no comando da política, seja no executivo ou legislativo, seja na esfera federal ou dos estados e municípios, precisa colocar a mão na consciência, Vitor. Porque essas pessoas que ainda têm algum poder de decisão, elas têm que dar um jeito de começar a dar passos em direção à revelação da fonte dos problemas que transformam o nosso país da abundância nessa escassez tenebrosa em que a gente vive aqui. Eu gosto de usar os termos realidade de abundância e cenário de escassez. Porque no Brasil, a nossa realidade verdadeira, concreta, palpável, é de abundância. A nossa riqueza é algo assim, escancarado, não é? Com essa riqueza natural toda que a gente tem, com essa dinheirada em caixa que a gente tem. O Brasil é muito rico, não é pouco rico, não, é muito rico. E toda essa riqueza do minério, das terras, da água, das florestas, dos biomas, do petróleo, do nióbio, do ouro, tudo que a gente tem, não é? E tudo isso ainda por cima com clima favorável, com o povo maravilhoso que a gente tem. Tudo isso é uma riqueza muito grande e ainda dinheiro em caixa, 5 trilhões. Tudo isso é concreto, vocês concordam? Eu não estou falando aqui de nenhuma ilusão, isso tudo é palpável, é real. Então eu falo, a nossa realidade é de abundância. Mas essa miséria que a gente vê, gente passando fome, o desemprego, as favelas, né, com condição zero de vida na maioria delas, isso é cenário fabricado. Essa escassez toda é cenário fabricado. E fabricado como? Por esses 4 principais eixos que funcionam a economia brasileira, que compõem, que sustentam o modelo econômico que atua no Brasil. Quando você tem um modelo tributário que tira dinheiro dos mais pobres e dá isenção para os mais ricos, o que você está fazendo? Quando você tem um sistema da dívida que, em vez de funcionar como a dívida devia funcionar, pegando dinheiro emprestado, investindo em infraestrutura, geração de desenvolvimento socioeconômico, mas você tem os esquemas que criam dívida para o povo pagar e o dinheiro nem entra no orçamento, o que acontece? Você está gerando uma escassez de recurso, impedindo os investimentos e concentrando de novo o dinheiro na mão de pouquíssimos. E com esse modelo de exploração agrícola e mineral, as grandes corporações, inclusive internacionais, levam o dinheiro, deixam o dinheiro lá fora e deixa aqui o dano ambiental, escravizando muita gente que trabalha nessas áreas, né? Nós temos trabalho escravo no Brasil, tanto na agricultura como na mineração, até hoje, né? E o funcionamento do Banco Central de costas para o Brasil, só beneficiando o mercado financeiro. Então, isso tudo, você está vendo que não é acaso? É tudo muito bem organizado para funcionar e criar esse cenário. Desculpa, quais são os 4 pilares em lista? O sistema da dívida, esse funcionamento distorcido do endividamento, o modelo tributário regressivo, a política monetária suicida praticada pelo Banco Central e esse modelo de exploração das nossas riquezas através da mineração predatória e do grande agrobusiness voltado exclusivamente para exportação, não é? Contaminando águas, usando grandes volumes de água, grandes volumes de veneno, tudo isso desmatando e ainda escravizando a classe trabalhadora que se dedica a essas áreas, né? E então,
todas essas áreas, o funcionamento errado desses 4 eixos produz escassez para a imensa maioria do povo brasileiro e concentra cada vez mais a riqueza e a renda nas mãos de pouquíssimos. E esse modelo tem feito com que a gente viva no avesso do país que merecemos. Saindo da realidade de abundância que nós efetivamente temos para viver num cenário de escassez inaceitável. Esse jogo tem que virar. Olha, obrigado demais. No nosso livro Que Conta é Essa, você é uma das coautoras, tem Hora do Jogo Virar, como que é a frase? Hora de virar o jogo. Hora de virar o jogo. Eu vou te agradecer e vou te dar a palavra depois para você fazer uma consideração final e convidar o pessoal para participar da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, obrigado por participar do nosso programa Que Conta é Essa. O que é o Que Conta é Essa? Qualquer pessoa que lê a Constituição, sabe dos direitos que os brasileiros poderiam ter e anda nas ruas do Brasil, vê que parece que você leu a Constituição do país errado, né? Então a gente tem a consciência de que o caminho dali, esse descompasso está no dinheiro. O dinheiro não está chegando para o povo. Então a gente decidiu sair de casa, fazer alguma coisa, né? A gente fez essa brincadeira, foi na rua, com o Bruno e com o Tatsu, que estava aqui com a gente também, o Carlos, que está ali com a gente. E a gente foi para a rua e perguntou para as pessoas o que as pessoas acham de uma coisa e de outra, do que acontece no país. E a maioria não concorda com o que acontece. E no final a gente pergunta, e o que você está fazendo para mudar alguma coisa? Né? Esse é o ponto. Aí então a gente decidiu sair de casa acreditando que educação fiscal é tão importante quanto educação política. Uhum. E a gente saiu de casa só para conversar com as pessoas que já estão saindo de casa também. Como você, como o Suplicy, que veio aqui, o Eduardo Fagnani e um monte de gente. Gessé é um que está escalado para conversar com a gente. E a gente quer tirar as pessoas de casa vendo as pessoas que já saíram, né? Uhum. Então, quero te agradecer por fazer parte desse nosso projeto e faça o seu agradecimento final, a sua consideração, a despedida aí pessoal de casa, e eu quero sugerir você a convidar eles para saírem de casa também pela Auditoria Cidadã da Dívida. Sim, Vitor, muito grata, viu? Eu reitero aqui meu agradecimento a você e a todo o coletivo do Sinafresp por viabilizar, não é, essa nossa oportunidade de falar da Auditoria Cidadã da Dívida, de mostrar para as pessoas, né, que no Brasil são muito sacrificadas com o pagamento de uma dívida que não é nossa, não é? Que está sendo gerada aí por esses mecanismos, que está surgindo de uma forma ilegítima e crescendo de uma forma mais ilegítima ainda, por conta de juros sobre juros e vários mecanismos que nós já identificamos. Hoje, aqui nessa entrevista, eu falei de alguns dos mecanismos, mas são vários, né? Então, nós não podemos ficar esperando que um dia o setor financeiro acorde e fala assim, nossa, vamos botar a mão na consciência, vamos agora regularizar isso tudo aqui, aplicar juro baixo. Alguém acredita nisso? Isso não existe. Então, eu quero convidar todos vocês para sair também do conforto e participar. E você pode fazer muitas coisas. Primeiro, o nosso esforço no âmbito da Auditoria Cidadã da Dívida para produzir todo esse conhecimento não é nada fácil. As informações são muito difíceis de serem obtidas e a gente tem que estudar a fundo para conseguir fazer as conexões e as descobertas. Depois, a gente tem uma equipe de pessoas voluntárias e uma equipe reduzidíssima de pessoas contratadas que traduzem toda essa complexidade em posts, em publicações didáticas para que as pessoas compreendam. Então, se você pode ajudar acompanhando as redes sociais da Auditoria Cidadã. Nós estamos no Instagram, no Twitter,
no Facebook, no YouTube e temos o site também, auditoriacidadã.org.br. Além de você adquirir um conhecimento que está sendo ali oferecido, você pode compartilhar para que mais e mais pessoas passem a conhecer. Por quê? As coisas só vão mudar quando um grande número de brasileiras e brasileiros tiverem essa consciência. Essa consciência de que nós podemos sair desse cenário de escassez e fazer com que aquela realidade de abundância, que é real mesmo, esteja presente na vida de todas as pessoas. E não só naquele grupo cada vez mais reduzidíssimo. Então, você pode acessar as nossas redes e fazer isso. A outra coisa, o juro alto no Brasil, eu falei no início da entrevista, no projeto de lei, é uma das coisas que mais trava a economia do Brasil. A Auditoria Cidadã, junto com várias entidades apoiadoras, fez uma proposta legislativa. Protocolamos na Câmara dos Deputados e no Senado. Na Câmara, a nossa proposta foi aprovada na Comissão de Legislação Participativa e já foi transformada em projeto de lei. Então, veja bem, nós já temos um projeto de lei no Brasil para limitar o juro ao máximo de 12% ao ano. Juro não pode ser maior do que 12% ao ano em qualquer hipótese. Olha só, olha a diferença que isso vai fazer para o nosso país. Tem gente aí no cartão de crédito pagando 1000%, pagando a mesma dívida 10 vezes ao ano. Imagina se for 12%. E mais, esse projeto de lei também proíbe esse abuso das chamadas operações compromissadas, que eu expliquei durante a entrevista. Então, nós temos que lutar para esse projeto virar lei. Não adianta querer esperar a bondade do mercado financeiro. O limite do juro tem que estar estabelecido em lei, como está em 76 países do mundo. Por que aqui no Brasil tem que ser essa farra? Então, eu peço a vocês, lá na página da Auditoria Cidadã, tem um destaque sobre esse projeto de lei complementar 104 de 2022. A Câmara dos Deputados abriu uma enquete oficial que qualquer pessoa pode ir lá votar na enquete e mostrar para os parlamentares que quer limite de juro no Brasil. Né? O mercado financeiro, gente, faz a sua pressão diariamente. Você vê, esses dias o Lula fez um discurso lá que o juro estava muito alto, bolsa subiu, aliás, bolsa caiu, dólar subiu, o mercado faz a sua pressão. Nós temos que fazer a nossa pressão. De que forma? Com participação social, com participação cidadã. Então, esse trabalho da Auditoria Cidadã é um trabalho para trazer consciência para a sociedade, para divulgar as verdadeiras causas da produção desse cenário de escassez no nosso país e encorajar todas e todos para participar, para mudar essa realidade, pressionar, não é? Pressionar parlamentares, pressionar o executivo para que isso mude, porque tem que mudar. O jogo, esse jogo tem que virar para que todas as pessoas do nosso país, de fato, tenham vida digna e vida digna em abundância, como deve ser no nosso país. É isso. Maria Lúcia, obrigado demais. Obrigada. E para você que está em casa, siga a gente aqui, não esquece disso não. Siga a Auditoria Cidadã da Dívida também e até a próxima.